Olá, estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje os nossos objetivos são ler tirinha, identificar o tema, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso e identificar os tipos de sujeito dos enunciados. Professora, toda oração tem sujeito? Oração, enunciado que contém um verbo ou locução verbal. Bom, a essa resposta aqui, a maioria tem, eu já te explico, mas importante lembrar, quando nós estamos falando de oração, né, toda oração contém, para ser oração, tem que ter verbo, tá certo? Ou locução verbal. Qual que é a diferença? Verbo, nós vamos ter uma palavrinha só. Locução verbal, nós temos 2 verbos juntos e tem sentido de um, tá certo? São 2, às vezes até 3, mas tem sentido de um só, ok? Isso é locução verbal. Aqui, a maioria, toda oração tem verbo? Olha aqui, toda oração, né, tem sujeito? Aqui, ó, a maioria das orações tem sujeito. Eles se dividem em sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial, sujeito indeterminado e orações sem sujeito. Isso tem também. Nós vamos ver alguns desses hoje, ok? Vamos ler uma tira. Faltou água. Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria a solução caiu do céu? Vamos tentar interpretar um pouquinho antes de nós prosseguirmos? Faltou água? Não, aqui em casa a gente não tem esse problema. Como assim, né? Quem diria que a solução caiu do céu? Neste caso, literalmente, porque a solução da falta da água veio da chuva que caiu do céu, né? Entre aspas, né? Das nuvens aí. E aí, por que ela diz isso? Porque às vezes, né, nós temos algum problema e aparece uma solução maravilhosa para aquele problema que a gente nem imaginava que ia conseguir uma solução tão rápida. E a gente diz, a solução caiu do céu, tá certo? Ampliando o nosso conhecimento sobre o gênero tira. O gênero textual tirinha combina textos verbais, palavras, com textos visuais, imagens. A compreensão do conteúdo passa, portanto, pela observação desses 2 elementos. Muitas vezes, se deixarmos de observar ou a escrita ou as imagens, temos dificuldade em perceber o conteúdo ou a crítica presente no gênero tira. Vamos voltar para o texto? Se nós não olharmos as imagens no segundo quadrinho, a gente vai conseguir entender? Não, porque o que acontece aqui? Eles colocaram caixas de água, cisternas, para captar a água da chuva. Por isso que a solução caiu do céu, né? Então, caiu do céu a água, a chuva que foi acumulada aqui, a água. Portanto, nós não temos falta d'água, porque nós guardamos a água que caiu, que a chuva teve precipitação. Se não olharmos a imagem, nós não conseguimos interpretar. É exatamente o que está sendo dito aqui. As tirinhas exploram temas de relevância social. A intencionalidade principal é promover uma crítica social, utilizando-se de humor, ironia e outras figuras de linguagem. São exemplos de temas explorados pelas tirinhas a questão da economia da água, comportamentos sociais, reflexões sobre a vida, sobre educação e saúde. Nós colocamos um ponto final ali, mas tudo que envolve a sociedade pode ser matéria para a tirinha. Por quê? A tirinha vai fazer uma crítica, né? E utiliza humor, ironia e outras figuras de linguagem também. Atividade 1 para você. No conjunto dos elementos verbais e visuais dessa tirinha, Armandinho, nosso protagonista, demonstra uma estratégia para lidar com o problema da crise hídrica. Qual é? Eu te espero.
Conseguiu responder? Importante que quando você responder as questões das atividades, não coloca só uma, duas palavrinhas ali para responder. Escreve o teu discurso, elabora o teu pensamento na escrita, tá bom? Para que isso é o nosso treino, isso nós estamos aprendendo e vamos melhorar a cada dia, porque estamos trabalhando com isso. Bom, a estratégia é armazenar a água da chuva em caixas d'água como forma de evitar o desperdício, ok? Vamos descobrir os tipos de sujeitos presentes nessa tira. Faltou água? Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria, a solução caiu do céu, né? Temos a tira aqui. Sujeito simples, formado por um único núcleo. Sujeito composto, formado por dois ou mais núcleos. Sujeito desinencial, facilmente identificado pela terminação verbal. Não entendi, professora, é muito conceito. E cadê os exemplos? Eu vou dar exemplo na sequência, mas eu quero fazer aqui. Olha só, sujeito simples. Minha avó comprou leite. De quem nós estamos falando? Minha avó. No sujeito minha avó, tem uma palavra que é muito importante aí. É o minha ou é o avó? É o avó. Só tem uma palavra importante. Por isso, um único núcleo. Quando eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Agora aqui, ó. Sujeito composto. Minha avó e eu fomos comprar leite. De quem estamos falando? Minha avó e eu. Esse é o meu sujeito. Nesse meu sujeito, quantas palavras importantes tem ali que representam alguma coisa? Avó, eu. Duas palavras importantes. Eu tenho duas palavras aqui, eu tenho um sujeito composto, eu tenho dois núcleos. Duas palavras importantes significa dois núcleos. E o desinencial, portanto, é pela terminação verbal, que eu já explico para você. Aqui nós temos um exemplo. Sujeito simples, formado por um único núcleo. A água é um direito de todos. De quem que estamos falando? A água é o meu sujeito. Duas palavras. Qual é importante aqui? Água. Só tem uma, portanto, um núcleo, sujeito simples. A água e a saúde são direitos de todos. De quem que estamos falando? A água e a saúde. Nesse meu sujeito, que tem uma, duas, três, quatro, cinco palavras, tem duas que são importantes aqui. Água, saúde. Temos, portanto, um sujeito composto. Ah, o sujeito composto é só com dois, professora, núcleos? Não, dois ou mais, pode ter vários, né? E o sujeito desinencial pela terminação verbal. Precisamos preservá-los, né? Os direitos, né? Precisamos preservá-los. Quem precisamos, professora? Nós. Cadê o nós, professora? Está escondidinho aqui no mos, na terminação do verbo. Veja bem, ó, eu precisamos preservá-los? Não. Tu precisamos preservá-los? Não. Ele precisamos preservá-lo? Não. Nós precisamos preservá-los? Sim, professora. Vós precisamos? Não. Eles precisamos? Não. É o nós que está escondidinho por essa terminação do verbo aqui, ok? Atividade 2 para você. Releia a seguinte frase. Faltou água? De quem estamos falando? Como classificamos? Em que posição da frase o sujeito apareceu? Olha bem, olha aqui que na terceira pergunta já tem a resposta da segunda. Como classificamos? Olha aqui, está aqui a resposta, é só ler com calma. Leia, faça e eu já volto para a gente conferir.
conferindo? De quem falamos? Estamos falando da água. Como classificamos? Classificamos como sujeito da frase. Em que posição o sujeito água apareceu depois do verbo faltou? Colocou primeiro o predicado, depois colocou o sujeito. É uma ordem indireta, que nós usamos muito isso em poemas, em textos literários, essa ordem indireta. Atividade 3. É possível identificar o sujeito na frase aqui em casa não temos esse problema? É possível? Explique, pensa. Nós temos pelo verbo. Aqui em casa não temos esse problema. Eu te espero. Embora o pronome nós, referente ao sujeito, não esteja explícito, pode ser identificado por meio da terminação verbal mos. Temos. Aqui em casa não temos esse problema. De quem estamos falando? De nós. Ok? Ó, nós, vamos organizar essa frase de uma outra forma para ficar mais claro para você. Nós não temos esse problema aqui em casa. Esse aqui em casa, né, é um termo acessório da oração, né? Então, nós vamos colocá-lo, podemos colocá-lo em qualquer lugar, podemos colocá-lo aqui no começo, podemos colocar lá no final, ele não vai fazer diferença nenhuma. É só a gente colocar aqui o nós. Nós não temos esse problema aqui em casa. O nosso sujeito da oração é nós, não está explícito, mas pelo verbo eu sei que é ele, ok? Atividade 4. Classifique o sujeito dessa frase. Aqui em casa não temos esse problema. Você organiza essa frase, né? Como foi explicado na atividade 3, aí você consegue identificar rapidamente e classificar o sujeito dessa oração. Eu te espero.
Conseguiu? Vamos conferir aqui, ó. Classifique o sujeito dessa frase. Aqui em casa não temos esse problema. Quem não temos? Nós. Quem, né? Não é o que nós temos, aí seria predicado. Nós, sujeito desinicial, eu vou classificar. Por que desinicial? O sujeito não está explícito, eu não vejo a palavra nós ali. E pode ser identificado por meio da terminação verbal mos do temos. Entendeu? Então, por meio da terminação verbal, eu identifico o meu sujeito no sujeito desinicial. Um outro exemplo para você. Aprendi o conteúdo hoje. Quem é o sujeito dessa oração? Eu. Mas não está na frase, professora, não está na frase explícito, mas pelo verbo aprendi, eu sei que o sujeito é eu, e aí eu vou dizer sujeito desinicial, ok? Atividade 5 para você. Copie o sujeito da frase, expressa no quadrinho e identifique o núcleo do sujeito. A solução caiu do céu. Copie o sujeito da frase, expressa no quadrinho e identifique o núcleo. Qual é a palavra importante? Lembre-se, o núcleo do sujeito é o termo mais significativo que o compõe, tá certo? Pensa, ó, a frase é, a solução caiu do céu. Nós temos bem claro ali o sujeito e o predicado. O sujeito é de quem falamos, o predicado é o que falamos desse sujeito. Sua atividade é identificar o sujeito e ver o núcleo, ok? Essa estava fácil, né? Eu tenho certeza que você acertou. Vamos conferir? Copie o sujeito da frase expressa no quadrinho e identifique o núcleo do sujeito. A frase é, a oração é, a solução caiu do céu. Tá aqui. De quem que nós estamos falando? A solução é o nosso sujeito. Qual é a palavra importante aqui? É o a ou é solução? A palavra que traz alguma figuração para a gente, a representação de alguma coisa. Palavra solução. Quantas palavras nós temos aqui? Nós temos uma palavra importante só. Se nós temos uma palavra importante só, nós vamos ter um sujeito simples. Um núcleo, sujeito simples. 2 núcleos ou mais, composto. Quando não está expresso e nós vemos pelo verbo, sujeito desinicial. Ok, pessoal? Bom, na aula de hoje, nós lemos uma tirinha e identificamos os tipos de sujeito nos enunciados, tá certo? Pessoal, nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima.